Olá, mais uma vez é um grande prazer estar em sua companhia. Começa agora o programa Análise Direta, que é um programa de entrevistas do canal Hit Notícias, transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e mais 190 países pelo canal 1 Europa. E o tema de hoje é como emagrecer usando o poder da mente, um tema que, aliás, interessa para muita gente. E quem vai comentar, nosso convidado está aqui ao meu lado, o doutor Leonardo Lourenço, ele que é neurocirurgião e vai dar dicas importantes para você que quer emagrecer e para você que quer melhorar, acima de tudo, a qualidade de vida. Tudo isso a partir de agora no programa Análise Direta. E estas aqui são imagens do estúdio da Hit TV em São Paulo, onde é gravado o programa Análise Direta. Como eu já apresentei agora há pouco, volto a apresentar aqui o nosso convidado, o Dr. Leonardo Lourenço, neurocirurgião, que vai falar desse tema tão importante. Doutor, primeiro quero agradecer a gentileza, a simpatia por aceitar nosso convite e estar presente aqui em nossos estúdios. O senhor é muito bem-vindo. Muito obrigado. É uma enorme alegria para mim poder conversar a respeito da mente, do cérebro, o corpo e esses assuntos que me animam muito tratar e compartilhar esses assuntos com todos os telespectadores. Muito obrigado pelo convite. E logo na apresentação você já deu uma dica importante. O ponto de partida a gente vai falar do emagrecimento, mas a conversa é muito mais ampla, né, doutor? É sobre como utilizar o cérebro vamos dizer, na maior potencialidade possível. Como usar o cérebro para assegurar a melhor qualidade de vida possível, né, doutor? Exatamente isso. Porque quando a gente pensa em emagrecer, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é parte nutricional. Como é que eu vou alimentar? O que eu tenho que cortar? O que eu vou... como é que eu ajusto a minha dieta? Ou como é que eu vou fazer atividade física? Então, a gente está sempre olhando para o corpo, né? Então, eu vou emagrecer, eu preciso olhar para o corpo. E, às vezes, a gente esquece de olhar para cá, para a cabeça, para o que tem aqui que rege os nossos comportamentos e hábitos. E aí foi a minha grande falha a vida toda, mesmo sendo neurocirurgião, mesmo sendo especialista em neurociências, eu esquecia de olhar para cá e por isso que eu falhei a vida toda em conseguir me curar da obesidade. Foi só quando eu dei atenção a este painel de controle poderoso que a gente tem, é que eu consegui entrar num processo aí saudável e definitivo para emagrecer 100 quilos. Bom, e todo esse conhecimento, todo esse roteiro também, um pouco dele, né, porque não é o único, está nesse livro aqui que eu vou apresentar já no começo do programa. A Síndrome do Gênio da Lâmpada. Gostei do título, hein? Gênio da Lâmpada dá aquela ideia de magia, de conseguir as coisas fáceis no estalar de dedo, 3 desejos, como, né, mostram aí aquelas histórias populares. Queria que o senhor já começasse apresentando um pouquinho desse livro e falando especialmente desse título que é emblemático, né, doutor? É isso, você falou muito bem. De onde que veio a ideia de escrever o livro? Eu estava uma conversa despretensiosa com uma amiga e a gente fica naquela conversa falando sobre o gênio da lâmpada. Se a gente encontrasse a tal lâmpada mágica, esfregasse, saísse um gênio, o que a gente ia pedir, né? Aí eu sempre me colocava no lugar do Aladim, né? Será que eu vou pedir fama, glória, riqueza, tesouros? Será que eu vou pedir uma coisa, a paz mundial? Mas eu nunca tinha me colocado, Kleber, no lugar do gênio da lâmpada. Interessante. Porque a gente vê as histórias, às vezes a gente só se identifica com o protagonista ou com o pedinte. Isso, exato. E não se identifica com outros personagens. E como é rico quando a gente se identifica com outro personagem. E quem é o gênio da lâmpada? O gênio da lâmpada é o cara que tem todos os poderes do mundo para resolver os pedidos do amo. Mas ele mesmo é um infeliz prisioneiro desta maldição. Ele não consegue se libertar, ele tem todos os poderes para atender às solicitações dos outros. Por isso que o subtítulo do livro é Como não se tornar prisioneiro dos pedidos dos outros. Essa nossa mania de querer atender às solicitações, o que o mundo espera da gente, como a gente se encaixa do que esperam da gente, como a gente se amolda para fazer parte, para pertencer a uma certa comunidade, a um grupo, a um clã, a uma família, a uma empresa. O que eu tenho que fazer para pertencer? E aí a gente usa esse crachazinho para conseguir ser bem visto, só que vem de junto a nossa própria liberdade e felicidade ao se encaixotar nesse papel
às vezes, ilusória de achar que a gente pode salvar o outro, atender todas as solicitações que a gente fantasia que o mundo espera da gente. E aí vai se aprisionando e ficando muito, às vezes, infeliz nessa maldição, né? Então, a ideia é pegar a história literária do Gênio da Lâmpada como uma metáfora, né? Como uma analogia, e aí usar todo o conhecimento de neurociência de ponta que a gente tem para explicar por que a gente se mete nessas lâmpadas mágicas, né? De onde que vem isso? Por que a gente, cada um, entra nesses papéis que às vezes não sabe nem porquê e fica compulsivamente tendo esses comportamentos e não consegue se libertar disso? Então, a ideia do livro é justamente explorar toda essa ideia, tanto trazendo o recurso da literatura quanto da neurociência, com exemplos de casos reais, e a gente vai ilustrando. É bem interessante. Mas essa ideia do título eu não tinha me atentado. Percebi a partir de agora das suas palavras, extremamente filosófica e profunda na análise, porque a gente analisa a postura do gênio, né, a posição dele, aparentemente altruísta, porque ele vai ajudar a satisfazer outras pessoas, mas e ele mesmo? Ele fica ali preso na lâmpada, é uma situação muito incômoda e realmente, e pouca gente para olhar desse ponto de vista essa história, né? Exato, você citou a palavra altruísmo. Outro dia me perguntaram, mas doutor, não é importante a gente ajudar os outros? É muito importante a gente ser solidário, a gente ter compaixão, a gente ter empatia. O problema é se você faz isso compulsiva e obsessivamente. Ele fica um escravo, né, com Exato, ele. porque 1 milhão dado de forma obsessiva e compulsiva é muito pior do que 1 centavo dado de livre escolha. Pelo menos do ponto de vista simbólico de quem doa e se entrega. Porque se eu sou compulsivamente levado a me entregar ao outro ou aos outros, às coisas à minha volta, mas isso é arrancado de mim a fórceps, não porque eu estou escolhendo, mas porque tem uma obsessão mental que me leva a isso, a chance de eu ser feliz e livre é muito baixa. Agora, quando eu faço isso por livre escolha, o símbolo disso, de me entregar ao outro, é muito mais potente. E essa é que é a ideia da gente se libertar da lâmpada mágica, para aí sim exercer uma compaixão livre, exercer uma solidariedade livre, exercer um altruísmo porque eu escolho exercê-lo. Ele é muito mais potente, significativo e próspero do que aquele que a gente faz porque tem que, porque é obrigado, porque precisa. Já começou surpreendente esse programa, essa conversa. Agora vamos aplicar isso para o tema, que é a obesidade. Como já essa introdução mostrou, né, já não é possível a gente conseguir ficar magro ou se livrar de alguns quilos a mais através de um gênio da lâmpada. Não vai ter jeito, né, doutor? Já deixa bem claro isso. É um problema, primeiro, de saúde pública. Eu tenho dados aqui que eu pesquisei para a gente conversar, e dados do PNS, que é o Plano Nacional de Saúde. Entre 2002 e 2003, ou seja, 17 anos, 4 em cada 10 brasileiros eram obesos, estavam acima do peso. Agora, 17 anos depois, no último levantamento feito pelo Plano Nacional de Saúde, no ano passado, 6 em cada 10 brasileiros estão acima do peso. Só esses números já mostram que o problema vem crescendo, né, doutor? Exatamente. E não só no Brasil, esses dados que você cita são muito poderosos, mas é uma epidemia de obesidade no mundo inteiro que tem ocorrido ultimamente, né? Então, muitos trabalhos mostram que até 70% da obesidade é genética. Ótimo. Mas não dá para explicar por genética o que tem acontecido nas últimas décadas no mundo inteiro, essa explosão de epidemia de obesidade. Ou seja, só a genética não é suficiente para explicar por que a gente ganha tanto peso. Ou seja, comportamentos sociais, hábitos e como a gente está se estruturando no mundo contemporâneo tem influenciado sobremaneira como a gente tem ganhado cada vez mais peso. O símbolo da comida, que há milhares de anos atrás era hoje é completamente diferente. A comida tem ganhado símbolos que não tinham antes. A comida tem ganhado um símbolo de gourmetização, de status, de condição social, inclusive. Tem ganhado símbolos de afeto, de carinho, de troca de sentimentos através da comida.
a disponibilidade alimentar, o estoque de comida tem ganhado valores subliminares e ocultos do nosso inconsciente coletivo que tem produzido uma obesidade muito além da questão genética. Então, se a gente não prestar atenção que a gente está sendo levado a ter hábitos e comportamentos que não são saudáveis, a gente não consegue se libertar disso. Porque o nosso cérebro, hoje, é mais ou menos o mesmo do homem das cavernas, lá de quando a espécie Homo sapiens começou, 200 mil anos atrás. Só que lá a gente vivia um ambiente de grande privação, que não tinha estoque de comida. Eu não pegava o meu celular e boto o botãozinho e vem a comida automático. Não, era um ambiente difícil. Então, a comida tinha um outro significado e um outro valor, que é diferente de que tem hoje. E aí isso tem feito toda essa explosão de epidemia de obesidade. Então, se a gente não atentar para essa parte mental, psíquica, que envolve o ato de comer, vai ser muito difícil a gente conseguir evitar cair nessa dificuldade de saúde pública, né? Porque a gente sabe, por muitas evidências científicas, que a obesidade traz uma série de transtornos para a nossa saúde, tanto mental quanto física, no longo prazo. Então, se a gente conseguir ter ferramentas mais eficazes, é muito importante. Achei extremamente interessante essa abordagem sobre, entre aspas, o desvio de função do alimento, da comida. E eu queria que você lembrasse aí alguns exemplos práticos hoje, que a comida acaba tentando preencher um espaço que, na verdade, seria mais emocional do que alimentício, né? Vou te dar o meu exemplo, Kleber. Eu nasci numa família em que a comida era o centro do universo. Era tipo o troféu mais importante e alto que a gente podia alcançar. Então, deixar comida no prato na minha infância era a mesma coisa que matar uma criança na África ou apontar o revólver na cabeça do cozinheiro. Era inviável você deixar comida. E tem mais, no ambiente em que eu cresci, na minha família da infância, comida era uma espécie de moeda de troca afetiva. Então, no lugar de beijo, tinha coxinha. No lugar de abraço, tinha misto quente. No lugar de eu te amo, tinha Toddy, tinha um achocolatado nos esperando. Tem alguma coisa de errada você ofertar comida a alguém que você ama ou quer cuidar? Não tem nada de errado. O problema é quando a gente reduz tudo isso à comida. Então, tudo que é afeto, tudo que é emoção, tudo que é sentimento de demonstração de carinho, reduzido só à troca material da comida. E foi nesse ambiente que eu cresci. Existe um princípio em neurociência que é o seguinte: circuitos neuronais que disparam ao mesmo tempo vão formando a chamada unidade funcional. O que isso quer dizer? Na minha cabeça, o tema comida e o tema afeto, o tema alimento e o tema carinho começaram a disparar como se fossem sempre a mesma coisa. Se misturaram. Formaram uma maçaroca única, chamada unidade funcional, neurofuncional, tecnicamente, do cérebro. E aí o que acontece? Eu vou crescendo, tanto em termos de idade quanto em termos de tamanho, comendo desenfreadamente. Por quê? Porque no meu cérebro, para eu obter carinho, para dar carinho, sempre tinha que ser através da comida. E aí isso ficou atrelado. Então, se eu não consigo separar esses temas, essas unidades neurofuncionais no meu cérebro, eu estou fadado a ser gordo e a ser obeso. Por isso, o símbolo que a gente coloca na comida hoje em dia precisa ser visto, precisa ser olhado. Porque senão, não basta a gente ficar fazendo dieta, claro que isso é importante, não basta a gente ficar fazendo atividade física sem olhar para o que está acontecendo aqui. Porque dieta emagrece? Emagrece. Mas basta eu parar a dieta, eu volto a engordar. Atividade física emagrece? Emagrece. Mas basta eu parar a atividade física, eu volto a engordar. Remédio para inibir o apetite emagrece? Emagrece, mas eu paro o remédio, eu volto a engordar. Cirurgia bariátrica emagrece? É ótimo, é muito eficaz. Mas não tem cirurgia bariátrica que resista a bisnagas de leite condensado e litros de álcool. Eu volto a engordar. Bom, o doutor contou um pouquinho da história dele agora, que muito interessante. E eu vou aproveitar esse gancho, porque eu reservei agora, para o final do primeiro bloco, mostrar essas fotos aí que a gente vai ver.
essas duas fotos. Elas são o antes e o depois. Creiam, acreditem ou não, desse homem que está aqui sentado do meu lado, do doutor Leonardo Lourenço. Ele fala com conhecimento de causa porque ele passou por isso. Foram ao todo 100 quilos. Veja bem, você que está reclamando, aí você que quer perder peso, foram 100 quilos. E ele vai contar como ele fez isso, como aconteceu essa transformação no próximo bloco do nosso programa. Portanto, não saiam daí. Até daqui a pouco. Voltamos ao estúdio da HIT TV em São Paulo, onde acontece o programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal HIT Notícias, que hoje está abordando o tema desse programa é como emagrecer usando o poder da mente. Nosso convidado aqui ao meu lado, o doutor Leonardo Lourenço, que é neurocirurgião e viveu essa experiência de fato, né? Eu quero mostrar de novo as mesmas fotos que eu pedi para mostrar no final do bloco anterior, para as pessoas verem como isso é possível e o resultado desse trabalho. Novamente, a gente está vendo aí fotos do doutor Leonardo. E eu queria que, agora aproveitando a imagem, você contasse um pouquinho da sua história. Como foi esse processo? Então, o pessoal pode ver na foto que eu cheguei no ápice, lá em 2010, em 190 quilos. Eu passei 30 anos da minha vida, Kleber, entrando e saindo de dietas, entrando e saindo de regimes. Então, eu emagrecia, mas logo em seguida voltava e recuperava com juros e correção o que eu tinha perdido anteriormente. Até chegar nesse nível estapafúrdio de 190 quilos, que é o peso de 2 pessoas num único corpo. É uma coisa absolutamente incômoda, né? Então, sabe, uma das coisas que mais me perturbavam, por exemplo, era a assadura constante que eu tinha no meio das coxas. Porque a coxa é muito grande, fica ralando uma na outra, e aquilo fica em carne viva no fim do dia. Porque essa vida de médico, a gente vai para o hospital, volta, vai ver paciente, centro cirúrgico, tá o dia inteiro andando, aí chega no final do dia, parece que tem uma brasa no meio das nossas coxas. Era muito incômodo. Para andar no avião, por exemplo, o cinto não fechava. A minha circunferência abdominal era tão grande que o cinto do avião não fechava. Aí eu tinha que esperar a aeromoça, que fazia lá as orientações de segurança, tal, saída de emergência, e ela tem aquele cinto, ó, a Fivela, ensinaram que a Fivela, o cinto, ela mostra um cinto de demonstração. Eu tinha que pedir aquele cinto para fazer uma gambiarra, para emendar no coisa, para fechar o negócio, de tão gigante que eu era. E cheguei a esse peso muito grande. Não é que eu não tenha tentado emagrecer, eu tentei emagrecer. Fiz todas as dietas que existem. Dieta da lua, do abacaxi, da sopa, com nutricionista, com endócrino, dos pontos, do Mediterrâneo, cetogênica, das proteínas, tudo que você pode imaginar eu tinha tentado. Mas falhavam todas no longo prazo. Fazia atividade física, eu ia lá na academia, suava em bicas, não emagrecia 1 grama. Cheguei até a fraturar, fratura de estresse, de sobrepeso na esteira por conta do sobrepeso. E nada resolvia, nada resolvia. Até que aconteceu um evento muito doloroso e traumático. Uma madrugada eu acordei completamente sufocado, sem conseguir respirar. Uma sensação horrível de morte iminente. Eu estava morrendo afogado na própria gordura que tinha em volta da minha garganta. Naquele ponto, eu falei, alguma coisa tem que ser feita. Ali eu me vi de frente da morte. Ali eu me vi com o pé na cova mesmo. Eu falei, minha vida está acabando. Se eu não fizer alguma coisa urgente para resolver isso, esquece. É ladeira abaixo, daqui para frente. E já começava a acumular uma série de problemas de saúde. Varizes, problemas intestinais, pressão e tudo isso que vai acumulando com o excesso de peso. Naquele ponto, eu falei, puxa... Aí eu falei para minha esposa, eu vou ter que ir para a cirurgia. Vou ter que fazer a cirurgia bariátrica, arrancar meu estômago fora, porque a situação perdeu completamente o controle. Já tentei de tudo, não consegui nada. Aí ela me disse assim, mas por que você não tenta alguma coisa antes? E eu já estava com medo, né?
Eu não queria operar. Eu sou cirurgião e, putz, a gente conhece os bastidores, sabe de histórias, né? Então, eu não queria realmente ir para a cirurgia. Eu falei, mas o que eu vou fazer? Se eu já tentei de tudo. Mas eu tinha tentado de tudo meio que de fora para dentro. Meio que assim, induzido pela necessidade. Não era uma vontade mesmo que eu tinha feito todos os processos anteriores de emagrecer. E aí eu tive uma conversa séria comigo mesmo, assim. Meio uma conversa de doido mesmo. Conversa. E aí, mas... Bom, eu preciso fazer uma coisa que seja definitiva. Não adianta ficar com esse... naquele caso. Isso. Não adianta eu chegar e achar que eu vou fazer um regime 6 meses e vai... Não, eu tenho que fazer uma coisa que seja para sempre. Porque não adianta me iludir. Mexer na qualidade... Tomar remédio eu não vou. É muito provisório. Operar eu não quero, tenho medo. Vou mexer na qualidade do que eu como? Não vou me enganar. Eu não vou conseguir parar de comer pizza, eu não vou conseguir parar de comer hambúrguer, eu não vou conseguir parar de comer picanha nem brigadeiro. Então só sobra uma coisa para eu fazer. Eu vou mexer na quantidade do que eu como. E aí no dia 8 de dezembro de 2010, me deu um insight. Eu vou começar a comer tudo geometricamente ao meio. Cortar tudo que eu como pela metade. E fiz isso. E aí eu ia na churrascaria, eu não deixei de frequentar lugar nenhum. Ia na churrascaria, pedia para descer todos os pedaços de carne que eu estava acostumado, só que eu deixava meia picanha, meia maminha, meio cupim e ia deixando. Ia no quilo, montava, colocava no prato a montanha gigantesca que eu estava acostumado, mas ia comendo metade de cada uma dessas coisas. Pizza, em vez de comer ela inteira, que eu estava acostumado, eu comia só a metade. Eu ia no fast food, em vez de comer 3 Big Mac que eu estava acostumado, eu comprava 2 e cortava um exatamente ao meio, comia 1,5. Então, tudo eu fui cortando pela metade. E aí foi dando certo. Como toda a redução alimentar vai dando certo, mas teve uma diferença nesse caso. Ela foi dando certo por muito mais tempo do que as outras, até eu atingir o peso ideal. Emagrecer 100 quilos fazendo esse desperdício. E o que teve de diferente? Esse caso. Deixar a comida visualmente desperdiçada no prato foi me libertando de uma coisa que eu nem sabia que eu tinha, que era uma culpa inconsciente pelo desperdício que eu trazia dos meus ancestrais. Veja só, Kleber. Eu sou descendente de imigrantes europeus que passaram fome, por guerra, por escassez, privação, estiagem na Europa do final do século XIX e começo do século XX. Meus tataravós e bisavós, naquela época, obviamente viam o acúmulo de alimento como uma coisa, comer o quanto desse naquele dia, porque não sabia quando ia ter outra comida. Esse pensamento de nunca desperdiçar nada foi passando dos meus bisavós para os meus avós, dos meus avós para os meus pais, até chegar em mim. Era uma herança. Exato, só que não era uma herança que estava no gene, no DNA, no cromossomo, estava na mente, no programa mental. Né? Não vai passando pela genética, ele vai passando pelo programa mental. Vamos colocar de outra forma, você era educado a ser assim. Exatamente. O seu pai foi educado pelo seu avô e assim por diante. Foram dando essa educação de guerra, foi passando de geração em geração. Exatamente, você usou o termo, educação de guerra, educação de trincheira, porque era uma questão de sobrevivência. Só que hoje eu vivo num mundo completamente diferente. Com a mesma educação. Com o mesmo molde mental que eu recebi lá atrás. Molde mental. Hoje, se eu pedir aqui para o pessoal que está aqui no bastidor, me traz uma porção de bolacha, vem na hora. Não está faltando comida, está sobrando. Está caindo pelas prateleiras comida para a gente. Pelo menos no nosso ambiente aqui, que eu vivo. Só que eu continuava com o mesmo molde mental, do desespero para comer o máximo que eu pudesse. Junte-se a isso, o fato na minha família já viram um monte de obesos. Tanto lá do pai quanto lá da mãe, genética já desfavorável. E aí eu cheguei nesse ponto. E aí com esse processo,
a minha mente foi sendo desprogramada a perceber que, puxa, eu continuo sobrevivendo mesmo desperdiçando comida. Comendo metade. E mesmo que essa comida vá para o lixo. A sobra foi mais importante do que o que você comeu. Exato. Matou a charada. A diminuição da ingesta calórica é necessária, é óbvio que a gente precisa comer menos caloria do que gasta para emagrecer. Organicamente, né? Organicamente falando. É. Mas esse não foi o principal, porque isso eu já fazia nas outras dietas todas. O principal foi atingir um núcleo do meu cérebro que via a obesidade como uma solução. O entendimento. E não como um problema. Correto. Porque qual era a solução que o meu cérebro via? Ser leal, ser fiel, honrar minha ancestralidade, seguindo a liturgia, seguindo o padrão mental. Como eu, um simples menino de 8, 9 anos, vou ousar ir contra a liturgia de todo mundo que passou antes de mim. Mas eu, adulto, posso olhar para trás, olhar a minha ancestralidade e passar, opa, espera um pouquinho, aquilo foi útil para vocês naquela época. Não é útil para mim hoje. Hoje eu preciso encarar minha vida de outro jeito. Eu vou honrar vocês de outra forma, curando a minha obesidade, sendo livre e feliz de outra forma. E aí sim, vou passar a honrar todo o sufoco que vocês passaram. Não fazendo a mesma coisa, mas prosperando porque eu cheguei aqui por conta de vocês. Honro, agradeço tudo que vocês passaram, mas hoje eu vou dignificar tudo o que vocês passaram, seguindo um outro caminho, mais livre e mais próspero. Desprogramando. E aí eu tive que desprogramar o afeto também. Eu tive que descobrir que dava para transitar afeto por outras formas. Falando eu te amo, abraçando, beijando. Eu tinha aversão a contato físico, Kleber, antes. Se eu abraçasse uma pessoa, era como se o meu braço fosse ficar amputado naquele abraço. Então eu evitava contato físico, porque era como se todo o afeto tivesse resolvido na comida. Eu não precisava de socialização, eu não precisava falar eu te amo, eu não precisava abraçar, não precisava beijar as pessoas. E aí eu tive que me refazer nesse aspecto também. Por quê? Para separar aquela unidade funcional que estava toda misturada e não precisa, porque são temas diferentes. Afeto e carinho é uma coisa, comida e alimento é outra. E aí eu precisei fazer toda uma reconstrução de comportamento, de como eu enxergo as minhas relações com as outras pessoas, para poder me libertar desse claustro mental que veio lá de trás. Agora, hoje você descobriu que tinha uma origem educacional, emocional nesse problema. Então, muitas pessoas que sofrem com a obesidade têm a mesma origem. Tem algum problema escondido que ela não sabe o que é e que isso gera um distúrbio alimentar, come o que não precisa para compensar outra coisa ou para justificar alguma coisa. Porém, a grande dificuldade é descobrir qual é esse problema. O doutor descobriu quando ele começou a fazer uma dieta pela metade. E como fazer para descobrir qual é o seu problema que está tentando emagrecer e não consegue? Isso o doutor Leonardo vai responder para a gente no terceiro e último bloco. Não saia daí. Voltamos ao estúdio da HIT TV em São Paulo, onde acontece o programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal HIT Notícias. Hoje, aliás, muito especial, com a presença aqui do Dr. Leonardo Lourenço, que é neurocirurgião, e falando sobre a obesidade e o poder da mente para se livrar desse problema, para emagrecer. Mais do que isso, com uma história de vida fantástica, doutor. A resposta, o seu testemunho, a história que você contou, acho que deixou a gente, não só eu, que estou mais próximo, mas todo o estúdio aqui, paralisado, ouvindo com atenção, tamanho o envolvimento que ela causa, tamanho o interesse que ela causa, doutor. Obrigado pelo convite. Então, é justamente isso, Kleber, porque você tocou num ponto importante. Esse processo serviu para mim, porque tem a ver com a minha história, porque foi eu que passei por isso. Então, não adianta nada você, telespectador, que está ouvindo essa entrevista, achar que você começar a desperdiçar comida e comer, mas vai resolver o seu problema. Não vai. Isso.
Foi até interrompendo, desculpe lhe interromper, mas a pergunta que eu deixei no último bloco. Você demorou para identificar isso. Exato. Não é fácil ter esse autoconhecimento. É muito bonito a gente ouvir agora, mas o processo todo foi doloroso e demorado. Exato. Então, qual o conselho que você dá para as pessoas que estão tentando emagrecer, muitas vezes passam por frustrações, que é parte do processo, consegue 2 quilos, depois, aliás, perde 2 quilos, depois consegue mais 5. Então, como fazer para identificar a raiz do problema? Porque a partir dessa raiz é que vem a solução. Exato. Então, antes de a gente falar, porque a gente sempre tem o ímpeto do como, né? Então, como eu faço no meu caso? O que eu faço no meu caso? Só que a minha sugestão é que antes do como e antes do que, responda o porquê. O porquê é a grande ignição inicial. Por que que o meu cérebro acha que a compulsão alimentar, o sobrepeso, o comer demais, está ajudando alguma coisa? Sim, porque muitas vezes a gente vê o sobrepeso externamente como um problema, ele é mesmo. Só que o cérebro está fazendo uma outra leitura, ele está usando a compulsão alimentar para resolver algum tema oculto anterior. Seja que eu como muito chocolate porque é uma forma de lidar com frustrações, ou tristeza, ou angústias. Carência, porque na minha infância lá, o chocolate era sempre usado como uma forma de comemoração e de celebração, e isso ficou blindado no meu cérebro como uma forma de lidar com frustrações. Enfim, tem uma série de questões de por que o cérebro usa a obesidade como uma solução para algum tema. Quando eu descubro isso, quando a gente se aprofunda nesse autoconhecimento, de preferência com ajuda externa, né? Porque é sempre bom a gente contar com inspiração externa para fazer isso, sozinho é muito difícil, a gente pode então fazer o seguinte: bom, já que o meu cérebro está usando aqui o problema de troca de afeto, troca de carinho através da comida, será que não tem um outro jeito de oferecer esse mesmo tema para o meu cérebro? Então, por exemplo, com abraço, com beijo, com contato, com eu te amo, com expressões mais simples e saudáveis de troca afetiva. E aí sim, quando eu ofereço para o cérebro uma outra solução, aí ele não vai sabotar o processo de perda de peso. Por quê? Porque a gente não vai arrancar a muleta dele, a gente não vai arrancar aquela solução que ele vê. Quando eu ofereço uma solução alternativa para ele, o cérebro passa a nos ajudar no processo de emagrecimento, não mais atrapalhar, ele passa a não sabotar. Porque se eu arranco a muleta do cérebro, não ofereço nada em troca, então agora a gente vai fazer uma dieta, vai fazer atividade física e vai emagrecer de qualquer jeito. Mas veja, o seu cérebro estava usando aquilo para defender alguma ideia, defender algum tema. O que você vai oferecer no lugar daquilo que ele estava defendendo? Aí sim, quando a gente identifica isso e oferece alguma coisa no lugar, a chance de ser eficaz o processo é muito maior. A minha história, Kleber, não é uma história de emagrecimento, se a gente for ver bem. Ela é uma história de assassinato. É como é que eu matei o gordo que me habitava. Não é que eu emagreci, não é uma questão de perder células adiposas, células gordurosas, gordura do meu corpo. É como questão de... Não é simplesmente como é que eu elimino o cigarro da minha vida. Não. Como é que eu mato o tabagista que tem em mim. Não, como é que eu evito as drogas? Não, como é que eu mato o drogado que tem em mim? Porque o gordo que me habita, ele está lá para me ajudar a me defender contra alguma ferida lá de trás, contra alguma coisa mal digerida, mal guardada que eu trago desde a formação do meu cérebro lá atrás. Então, quando esta personagem deixa de ser necessária, quando essa lâmpada mágica deixa de ser necessária, eu ofereço um outro caminho, eu consigo me libertar desse processo. É um escudo. Exato. Muitas vezes serve como um mecanismo de defesa, é uma armadura que às vezes a gente usa. No meu caso foi a obesidade, mas há casos em que pode ser a compulsão por compra, por bebida, por drogas, por trabalho. Kleber, compulsão por trabalho, que passa batido. A gente vive numa sociedade que, nossa, se trabalhar muito é muito bom, mas tem gente que se esconde e se defende no trabalho. Eu fui muito disso também.
Eu tenho uma história de compulsão por trabalhar muito grande, porque é um outro mecanismo de defesa contra essas feridas que a gente guarda aqui, não sabe nem de onde vem, se não explorar elas, elas não vão ser sanadas. E aí eu preciso manter aquele personagem, do workaholic, do gordo, do drogado, do alcoólatra em mim. E só quando eu elimino esses personagens de mim, porque esses personagens não fazem mais sentido, aí eu limpo o terreno para caminhar para uma vida mais livre e mais próspera. Você usou uma expressão interessante que é matar o gordo que existia em mim. E para algumas pessoas, principalmente para as que sofrem ainda com o problema, pode ser até chocante, pode ser até grosseira a expressão. Eu digo isso porque tem um termo que ganha cada vez mais espaço na mídia e já é até reconhecido cientificamente, que é a gordofobia. Você viveu isso, essa gordofobia, no seu dia a dia. Você acha que isso mais ajuda como incentivo para a pessoa mudar de vida ou atrapalha jogando a autoestima dela lá no chão? Isso, você citou um ponto importantíssimo. Eu sofri bullying a vida toda, desde do colégio, passando pela faculdade, a vida toda por ser gordo. Não ajuda em absolutamente nada. Nunca foi o bullying que me colocava na posição de eu ir atrás daqueles regimes, daquelas dietas milagrosas para tentar tamponar ou aliviar paliativamente o problema. É só quando eu entrei em mim mesmo que eu me soltei dessa condição. Mas tem uma coisa importante que a gente precisa atentar. É óbvio que não adianta nada a gente ter preconceito, criar estigma, ou maltratar, ou falar que o problema de gordura é falta de obesidade é falta de vontade. Absolutamente não é isso. Pelo que a gente sabe de neurociência hoje, todos esses moldes mentais, absolutamente não é culpa da pessoa ela ser gorda. Mas uma coisa é a gente evitar o preconceito, a outra coisa é a gente escorregar achando que a obesidade é uma coisa normal. Não é. Cientificamente está comprovado que a obesidade faz mal para a saúde. Então, ela é, sim, uma doença. A obesidade é uma doença. Então, uma coisa é a gente evitar ser gordofóbico, ter preconceito contra o que isso não ajuda a nada, né? Diz muito mais para quem agride o obeso do que para o próprio obeso, mas a gente tem que entender que, por mais que a gente evite a questão da gordofobia, não quer dizer que é legal ser obeso. Não, não é legal, porque, do ponto de vista médico, dá muito problema ser obeso. E voltando ao tema central, que é do seu livro, a abordagem em relação a esse caso, o poder da mente. O poder da mente, ele pode causar, sim, ele pode efetuar, sim, essa transformação. E o principal é acabar com esses moldes mentais que você tem citado aí sistematicamente, né? Exatamente, exatamente. Então, porque a gente pensa, às vezes, uma das leituras que as pessoas fazem do meu caso, assim, mais comum é falar, nossa, parabéns, Léo, você teve muita força de vontade. Erro. Não, a força de vontade foi o menor dos problemas. Eu fiz uma troca de vontade. Essa que é a grande coisa. Eu troquei uma vontade. Então, é a troca de vontade que é o X da questão, não é a força de vontade. Não é no esforço, é na estratégia. Exato. Então, assim, quando a vontade foi trocada, ou seja, eu pude honrar a minha ancestralidade através de outras ferramentas e entender a questão do afeto de outras formas, eu troquei a vontade. Fica até mais fácil depois. Sai na urina, é muito mais fácil. A coisa vai naturalmente, a gente não precisa se matar e se chicotear e ficar brigando com a gente mesmo. Se a gente depender só de força de vontade, a gente esquece. Depender só de força de vontade não vai levar a lugar nenhum. Você sai do lugar para começar alguma coisa, mas a grande mudança é uma troca de vontade. E isso está em núcleos profundos e antigos do nosso cérebro. Por isso que é importante a gente entender que existe um conceito em neurociência muito importante, chamado neuroplasticidade, que é o nome técnico que a gente dá para a capacidade do cérebro se autotransformar, mudar todas as conexões neurais e sinápticas até o último dia das nossas vidas. Então, o cérebro não é rígido, gente, o cérebro não é fixo. Aquela história de pau que nasce torto, morre torto, nunca se direita, é uma ótima descrição botânica, mas é uma péssima comparação para o cérebro humano. Aquilo que a gente chama de personalidade e identidade não é uma coisa fixa, ela pode ser transformada ao longo do tempo. Então, se a gente for abandonando esses personagens de defesa,
essas armaduras que a gente vai usando para lidar com os temas negativos que entraram no nosso cérebro lá atrás, aí sim a gente consegue ir saindo desses condicionamentos e comportamentos e hábitos que não são tão saudáveis, né? Agora, a pessoa que quer buscar uma ajuda profissional, geralmente ela recorre a nutricionistas, endocrinologistas, personal trainer. Qual é o profissional que você acha mais indicado para essa questão mental, para fazer essa viagem dentro de si mesmo e descobrir uma suposta ou uma possível raiz desse problema? Todos esses são fundamentais, Kleber. Não adianta a gente achar... É multidisciplinar. Não adianta também eu chegar aqui e achar que eu vou meditar, pensar em coisas positivas e vou emagrecer. Não, eu vou pensar eu magro e... Não resolve. Mente e corpo é uma coisa só. É que a gente tem mania de passar uma foice aqui no pescoço e achar que separa cérebro de corpo. Não dá para separar, é tudo ao mesmo tempo. Então, se você puder ter ajuda de nutricionista, se você puder ter ajuda de personal trainer, de endocrinologista, de psiquiatra, de psicólogo, de todo o suporte, tanto mais chance porque você vai entrar de corpo e alma no negócio. Porque se entrar só de corpo... Vai continuar o corpo grande. Se entrar só de mente, mas tudo bem, eu estou aqui meditando, então não preciso fazer atividade física, não preciso fazer dieta, não vai dar certo também. É um conjunto, é tudo ao mesmo tempo agora, né? Leonardo, o assunto muito interessante, o tempo voou muito rápido, de tão envolvente que é o tema. E eu vou reservar nesses minutos finais aí para você fazer a sua despedida e também deixar os seus contatos, falar um pouco também do seu livro, para as pessoas que estiverem interessadas, fique à vontade. Tá ótimo. Então eu vou aproveitar o gancho do livro. O livro, o último livro nosso chama A Síndrome do Gênio da Lâmpada, como não se tornar prisioneiro dos pedidos dos outros, e ele está disponível nas principais livrarias e sites de compra do país. Esse é o nosso segundo livro. O primeiro chama-se Noocídio, que a gente tinha comentado anteriormente, Quem Sou Eu Sem os Meus Problemas. Também está em todas as livrarias e sites de compra. Se o pessoal quiser me achar no Instagram, é @Dr. Leonardo Lourenço, sem cedilha, e no YouTube, Dr. Leonardo Neuro. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Leonardo. Muito interessante essa entrevista. E você gostou? Quer assistir de novo? Então é só acessar as nossas redes sociais, pelo Facebook /programa Análise Direta, ou então no YouTube, no canal HIT Notícias. Você também pode participar enviando sugestões, comentários pelo WhatsApp. O número 55 para quem está fora do país, 11 99 224 7760. Lembrando a você que o programa Análise Direta é transmitido para todo o Brasil pelo canal HIT Notícias e mais 190 países pelo canal 1 Europa. Aqui é sempre assim, você conta com a presença de um especialista renomado falando de temas muito importantes para o seu dia a dia. Então, até a próxima.